Passam por projetos e programas de discipulado e aconselhamento e trazem consigo demandas e questões de coisas que ouviram há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, e que continua sendo uma experiência formadora delas para o mal, por assim dizer. Gente que perdeu a capacidade de confiar em outras pessoas por conta de algo que lhes foi dito anos antes. Nós sabemos que as palavras têm esse poder de fazerem também muito mal. A nossa genial Adélia Prado escreveu certa vez uma crônica em que ela dizia que erótica é a alma. Ela disse o seguinte: bisturi nenhum do mais genial cirurgião tem a capacidade de consertar e tapar o buraco causado dentro de uma alma. E aí ela fala sobre, é uma crítica que ela escreve a essa busca dos nossos dias pela experiência do corpo, pela experiência estética e pela erotização da nossa mídia, da nossa cultura. Ela escreve isso como crítica e a repetição dela em cada argumento é esse: erótica é a alma, erótica é a alma. E eu acho legal considerarmos o que isso significa, especialmente num tempo em que se valoriza tanto a experiência do sexo na construção da relação. Se valoriza tanto a experiência da relação sexual como construção de um relacionamento. Hoje em dia, na nossa geração, é comum as pessoas se unirem àquelas que lhes atraem fisicamente. É comum que as pessoas se unam em relacionamento com aquela pessoa que combina sexualmente com ela. Eles dizem assim: tem química, tem pegada, a gente combina no quarto, a gente combina na cama. E aí esse se torna o padrão da conjugalidade. E embora o sexo seja um elemento importantíssimo do casamento, que não pode ser descuidado de nós, que não pode ser deixado de lado, que não pode ser tratado com pouca importância em nenhuma época da nossa vida conjugal, ele não é a única coisa importante. Ele não é nem a coisa mais importante do casamento. O sexo é uma experiência poderosa que toca o corpo, mas as palavras têm o poder de tocar a alma. As palavras chegam na alma. É por isso que um cônjuge sábio tem a capacidade de seduzir o seu parceiro, a sua companheira, pelas palavras. Especialmente aos homens. Homens são geralmente mais visuais, são estimulados pelo que veem. Então o homem vê a oportunidade. As crianças dormiram, os filhos não estão em casa, ela acabou de sair do banho. Ele vê a oportunidade e tenta investir. Mulheres, via de regra, são mais estimuladas pelo que escutam. Por isso que o sexo pode ser, e maridos espertos, inteligentes, entendem que o sexo é uma construção que começa antes do quarto, antes da cama. Passa pela ligação no meio do dia, passa por aquele elogio inesperado. É a construção para se chegar no objetivo comum. Ela também quer a mesma coisa, só que as vias são diferentes de um para com o outro. Acontece que há muitos, mesmo dentro das igrejas, que andam supervalorizando o sexo, mas descuidando das palavras. Supervalorizam não apenas o sexo que já tem, talvez supervalorizem em lamento um sexo que já não existe mais. Um desejo de uma experiência sexual dentro do casamento que já passou. Só que não valorizam mais a palavra, o diálogo, a comunicação. Então pode ser que você esteja esperando uma experiência arrebatadora sexualmente falando, que já foi comprometida pelo seu descuido nas palavras. Essa experiência, esse momento romântico, esse momento especial, esse momento que faz a gente transcender, ter a sensação de que o chão saiu do lugar, foi comprometido por causa da escolha equivocada de palavras, argumentos, tom de voz, atitudes. Nós nos descuidamos muito na linguagem.
nós nos descuidamos muito na comunicação. E às vezes, e com alguma frequência, nós acabamos ferindo e tendo menor cuidado com aquele, com aquela que estão mais próximos de nós, mais colados conosco, com o nosso cônjuge, que melhor nos conhece. Aí a gente perde os filtros e a maneira relaxada que nós não falamos no trabalho, a maneira relaxada que nós não falamos com os irmãos na igreja, nós falamos com o cônjuge em casa. E aí nós detonamos o relacionamento. E aí nós não empoderamos a relação. Nós não valorizamos aquela história. Nós comprometemos com as palavras que escolhemos o bom andamento desse casamento. Então nós precisamos aprender a valorizar mais a conversa. Precisamos aprender a valorizar mais o diálogo. Alguns casais já não conseguem mais conversar. E às vezes na vida conjugal, e os momentos e as etapas da vida, as próprias circunstâncias tornam difícil a comunicação. Por exemplo, nós viemos para cá ontem à noite, eu e Sheila no carro e a minha filha de 8 anos, para deixá-la em Teresópolis, na casa dessa família de amigos. Enquanto minha filha dormia no carro, a gente vinha conversando e falava do trabalho, ela compartilhando as situações de reunião do trabalho dela, e a gente ali conversando. Quando a Maria Luísa acordou, acabou a conversa. Pai, tá chegando, já estamos subindo a serra, estou com fome. Será que Carol, a amiguinha para onde ela estava indo? E começa, porque os filhos demandam isso. E aí alguns casais vão deixando que isso se torne de fato algo normal e perdem o momento de conversa um no outro. E aí quando conversam sobre os filhos. E aí quando os filhos saem de casa porque casaram, começam a conversar sobre o casamento dos filhos. E aí depois falam dos netos. E os intervalos de conversa, que o assunto já não é mais os filhos ou os netos, é brigando, é discutindo, é reclamando, é trocando indiretas. Essa esquete que a gente assistiu aqui é a realidade de muitos casais. Talvez não orando dessa forma em voz alta, mas o tom e a cobrança e a maneira descuidada como se fala algumas coisas é bem esse tipo. Esse universo egoísta que a gente vive hoje, que faz a gente ter uma alta expectativa no desempenho do outro, mas sem querer que ele exija nada de nós. Então eu quero que ela emagreça, eu quero que ela tenha um corpo de artista de televisão, eu quero que ela seja doce, inteligente e quente, eu quero que ela seja muito crente, eu quero que ela dê bom testemunho. E quanto a mim? Não, quanto a mim, que eu seja o provedor de casa, está muito bom, né? Um marido maravilhoso que ela arrumou. E às vezes essa coisa gera um desequilíbrio enorme. Foi Nietzsche, o filósofo, disse certa vez que antes de casar, alguém deveria fazer a seguinte pergunta para si. Olha que coisa interessante nos propôs o Nietzsche. Eu seria capaz, olha a pergunta, eu seria capaz de conversar prazerosamente com essa pessoa com quem eu pretendo casar até a minha velhice? Eu acho que essa pergunta é interessante porque ela é diferente de tudo que a gente encontra hoje. Porque as pessoas, elas estão sendo levadas hoje para estabelecer a sua relação, como eu disse, por aquilo que os olhos veem, pela atração, pelo momento, pela paixão. E paixão é calor, paixão é momento, paixão oscila, paixão é emoção. Se a paixão não migra para o amor, para a estabilidade do amor, para o compromisso do amor, ela é um solo perigoso. Já viu como gente apaixonada é boba? Não come, não dorme direito, não trabalha bem. Imagina um mundo apaixonado. É um mundo inteiro apaixonado, era carro batendo o tempo todo. O cara fica bobo. A paixão, ela é importante. Ela é um fogo importante. Só que na relação ela precisa migrar para o amor. E olha o que o Nietzsche fala. Olha que teste interessante para quem está pretendendo o casamento. Será que eu sou capaz de conversar com prazer com essa pessoa até a minha velhice? Essa pergunta me faz procurar
por atributos, por qualidades nele, que talvez num primeiro momento eu não procuraria, eu não observaria. É aquele antigo conselho que a gente já não ouve mais hoje em dia. Graças a Deus eu ainda escutei, novo, adolescente, dentro da igreja, mas é difícil você escutar hoje em dia aquele conselho que diz assim: filho, filha, a pessoa que você está namorando, que você está noivo, dá uma observadinha como ela trata papai e mamãe, porque o modo como ela trata papai e mamãe, pode ter certeza que ela vai tratar você em casa, lindo, pode ter certeza. Então você vê lá aquela menina que quando o pai fala, quando a mãe fala, sai quebrando tudo, bate porta, não vejo a hora de sair daqui. Isso vai ser reproduzido no casamento em algum momento, então toma cuidado, presta atenção, sabe? Esses conselhos que fazem a gente olhar para além do exterior, para além do calor de uma paixão. Como eu disse, as palavras podem ser fonte de edificação, de cura e de alegria, mas também podem ser uma arma letal ao casamento, e depende muito da escolha que faremos no modo de usá-los. Isso é uma decisão, gente. Nós somos adultos. Passa pela nossa escolha. Nós sabemos o poder das palavras, nós já fomos vítimas das palavras, e nós já fomos promotores de mal para alguém por conta das palavras. Então você sabe do poder que a palavra tem no seu casamento, e você tem uma relação de tanto tempo com essa pessoa e de tanta intimidade com essa pessoa, que você sabe exatamente o que dizer e como dizer para ferir, se quiser ferir, e se quiser deixá-lo bem, você também sabe o que dizer. Então passa pela escolha. Se nós faremos da comunicação do nosso casamento uma fonte de edificação, eu adoro essa analogia da vida. A vida é uma construção. Todos nós estamos trabalhando nesse projeto de construção. A Bíblia fala que nós somos uma edificação de Deus, e essa edificação só estará completa, terminada no dia de Cristo. Então, entra dia, sai dia, Deus está trabalhando em nós, nos acabamentos dessa casa de Deus que nós nos tornamos. O casamento é uma edificação. O casamento é uma construção. Nós precisamos ter cuidado com o solo onde edificamos, nós precisamos ter cuidado com o material que escolhemos para construir esse casamento e essa relação, e as palavras determinam muito isso. Então tenha cuidado. Isso me faz lembrar também de uma crônica do Rubem Alves, em que ele fala sobre dois tipos de casamento. Eu não sei se alguém aqui já leu essa crônica do Rubem Alves. Ele fala sobre dois tipos de casamento: o casamento tipo tênis e o casamento tipo frescobol. Alguém já leu? Jonathan leu. Dá uma olhada depois, vale muito a pena, é muito interessante. Ele diz o seguinte: ele diz que basicamente casamentos do tipo tênis, uma modalidade esportiva, o tênis, são uma fonte de raiva e ressentimento, e por isso terminam sempre. Gente, é muito legal essa experiência daqui, olhando para vocês, e um monte de gente aqui assim, ó. Eu sei, eu estava aí onde vocês estão, eu também estava fazendo isso, mas é um negócio legal, a gente olha daqui, parece uma experiência meio pentecostal, né? O pregador fala e o povo aqui, ó. Desculpa, eu tinha que comentar, porque eu ia começar a rir, vocês não iam entender nada. Vamos lá. O Rubem Alves fala que o casamento tipo tênis é uma fonte de raiva e de ressentimento, e por isso casamentos assim terminam sempre mal. E ele diz que casamentos do tipo frescobol são uma fonte de alegria e de prazer, e casamentos assim têm grandes chances de vida longa. A analogia é bem simples, dá pra gente perceber. Qual é o objetivo da partida do tênis, na partida de tênis? Derrotar o outro, não é? Joga-se tênis para fazer o outro errar. Eu não sou bom tenista, joguei muito pouco, mas tenho grandes amigos que jogam muito bem, e eu gosto de ver as partidas, e você nota a malícia do bom tenista. O bom tenista sabe jogar aquela bola de fundo de quadra quando o seu adversário está mais próximo da rede, ou então quando ele está lá no fundo e devolve uma bola meio torta,
Você recebe a bola aqui e dá cheia de efeito pertinho da rede, só para o miserável não alcançar e perder. O objetivo maior do tênis é fazer com que o outro perca. O bom tenista é aquele que tem noção do ponto fraco do adversário. O que ele faz? Explora o ponto fraco. Olha, ele é ruim no backhand, eu vou usar essa força agora contra ele. Essa é a ideia. O prazer do tênis, o grande prazer do tênis está no momento em que o jogo acaba. E acaba porque alguém perdeu. Um venceu e o outro perdeu. Aliás, no tênis você só ganha quando o outro perde. Seja honesto. Seja honesto comigo. Isso não parece com muitas conversas que nós travamos nos nossos casamentos? Não tem horas que as conversas da gente dentro de casa parecem uma partida de tênis, em que a gente está procurando o erro do adversário, já não é mais o cônjuge, é adversário, e a gente quer derrotá-la a qualquer custo. Eu preciso vencer essa disputa. Eu preciso provar para ela, eu preciso provar para ele que eu estou certo e ela errada, que eu estou certa e ele errado. E aí a gente vai devolvendo bolas cada vez mais venenosas para o outro. É por isso que Rubem Alves disse que casamentos do tipo tênis são fonte de raiva e ressentimento. Porque, gente, dá muita revolta. Dá muita revolta essa conversa que não é conversa, que é sempre uma tentativa e uma disputa de quem vai ganhar o outro no argumento. E às vezes o argumento descamba para pressão emocional, para chantagem emocional, para ofensa. E aí o outro só ganha porque a outra parte já está chorando, já foi para o quarto, ou então porque o marido já saiu de casa batendo a porta, para não bater em outras coisas muitas vezes. O frescobol é parecido com o tênis. 2 jogadores, 2 raquetes, uma bola. Só que para o jogo ser bom, diferentemente do tênis, é preciso que nenhum dos dois perca. Vocês estão lá, pelo menos a igreja, e acredito que a maioria de vocês na região oceânica, muito próximos da praia. É comum vermos as pessoas jogando frescobol na beira da água. No frescobol, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. E como se ganha no frescobol? Quanto mais tempo a gente consegue deixar essa bola em jogo, essa bola no ar. E é legal que tem umas combinações, tem horas que um defende mais, é o outro que ataca mais forte e o outro só devolve. Alguns momentos no frescobol, não sou um perito não, tá, gente? Imaginar aquela cena, pastor Roberto Sunga na beira da praia, com a Sheila, pode esquecer essa visão, que eu não sou muito bom disso, mas pelo menos imagino que seja assim. Às vezes o companheiro, e aí já não é adversário, é o meu parceiro de jogo, é minha parceira de jogo, às vezes devolve uma bola meio torta, mas o outro, qual é o objetivo do outro? Acertar e devolver aquela bola redondinha, para que o jogo continue. E a grande beleza, a grande alegria de ambos, a grande conquista é: vamos deixar essa bola no alto, vamos ficar aqui jogando essa partida. E esse é o nosso desafio. Esse é o nosso desafio. Usar as palavras, investir na comunicação conjugal, de modo que isso mantenha o nosso casamento no alto. Que isso mantenha o nosso casamento em movimento que produz em nós alegria, empolgação, ânimo, estímulo. Gente, isso passa demais pela comunicação. Eu já disse para vocês, quando estive falando lá no Papo Família, que acabo fazendo muitos atendimentos pastorais lá na igreja de casais, por conta da liderança do ministério de casais na igreja. E raros são os casos em que um casal procura o pastor e fala assim: pastor, a gente só marcou esse atendimento aqui para te dizer que as coisas estão num flow delicioso. O pastor está uma maravilha, está tudo ótimo. Geralmente é fígado na mão, sabe? Que chega.
o problema terrível e tudo mais. Via de regra, embora cada caso seja um caso, via de regra, a maioria dos problemas das relações conjugais estão pautados em duas colunas, dois pilares. Pilar 1, espiritualidade. Pilar 2, comunicação. É impressionante como adultos maduros, eu não estou falando de casamentos como o meu de 11 anos, eu estou falando de casamentos de 25 anos, 30 anos. O diálogo, as conversas são em frequências diferentes. O marido na AM e a esposa na FM. Não falam mais a mesma língua dentro de casa. E isso compromete todo o restante. A falta de comunicação, de boa comunicação, de boa conversa, gera distanciamento emocional. E esse distanciamento emocional vai gerando falta de estímulo, de vontade de estar junto, de vontade de estar em casa, de vontade de fazer programação, uma programação juntos. Alguns casais já não sabem mais o que é sair para jantar, para ir no shopping ou na praia a sós. Toda saída precisa ser um evento social com outros amigos, com outros casais, para suportar a companhia do cônjuge. Porque eles não sabem mais conversar. Porque não tem mais essa comunicação fina, refinada. Nós precisamos investir na comunicação conjugal, para que isso, assim como no frescobol, mantenha o nosso casamento no alto, gerando em nós alegria. Ou, como disse Paulo no texto que nós lemos, nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar. O que nós estamos fazendo no casamento? Nós estamos edificando uma relação. E tem horas que a gente acha que parou de construir, mas você nunca para de construir. Você está construindo mal, mas continua construindo. Você está semeando sementes ruins que gerarão para você uma colheita muito ruim lá na frente nessa sua relação, mas você continua trabalhando nela. Não falar, não conversar, não investir no diálogo, não investir no respeito, não buscar pelas melhores palavras na comunicação é uma decisão. É uma decisão de onde você quer chegar no seu casamento, onde você quer chegar na sua relação. A palavra é poderosa. A palavra é poderosa, então saiba usá-la. Como eu disse aqui no início, tanto o judaísmo, porque o nosso Antigo Testamento vem da tradição dos judeus, tanto o judaísmo reconhece o poder da palavra como geradora de todas as coisas. Estava lá no Gênesis, Deus criando todas as coisas pelo poder de sua palavra. Como no cristianismo, nós vemos depois o João escrevendo no seu evangelho, dizendo o seguinte: no princípio era o verbo, no princípio era a palavra, no princípio era o logos. E a palavra se fez carne, a palavra se tornou um de nós, a palavra se fez gente, veio morar na vizinhança, e vimos a sua glória, a glória do Filho unigênito do Pai. Tudo o que foi feito por Ele, por meio dEle, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Cristo, a palavra. Então nós não podemos acreditar nesse livro, viver pautados por esse livro e descuidar do poder que a palavra tem. Nós cremos que é a palavra de Deus que transforma os corações. Nós cremos que é a palavra de Deus pregada através do Evangelho que convence o homem da sua necessidade de Deus. Não é a lógica de um argumento apurado, e nós precisamos de boa lógica e de argumentos apurados. Isso aí não é um pretexto para que não se estude. Mas em última instância, o que convence, o que transforma a vida de alguém, não é o argumento convincente de um orador, de um estudioso, de um professor. Em última instância é a palavra de Deus sendo anunciada, o Evangelho de Jesus Cristo sendo anunciado, que, como disse Paulo aos Romanos, é o poder de Deus para a salvação.
E nós acreditamos nisso, que a palavra tem esse poder de gerar uma vida nova, eliminar uma vida antiga e produzir uma vida inteiramente nova no ser humano. Como nós acreditamos tanto na palavra, mas descuidamos das palavras na nossa relação. Não pode ser assim. Palavras constroem, palavras também destroem. Aprenda então a construir, ou então a reconstruir. Talvez esse seja o seu caso. Talvez você esteja aqui e a sua leitura, o raio-x que você faz do seu casamento é de um casamento que tem a necessidade de reconstrução. Aprenda a fazer isso. Construir ou reconstruir o seu casamento estando atenta ao nível de palavras que você utiliza na comunicação dentro de casa. Cuidado com o tom que você escolhe. Cuidado com a temperatura de algumas conversas. Se há um momento em que você percebe que o seu coração está desregulado, que não vai ser legal manter aquele papo ali naquela hora, deixa para depois. Aprenda a sair elegantemente de cena, para não comprometer coisas mais sérias. Diga para o seu cônjuge: olha, esse momento não é bom, sabe por quê? O meu coração não está bom. Me dá um tempinho. E aí, se você quiser um conselho, porque como eu disse, geralmente os problemas estão alicerçados em duas colunas: comunicação e espiritualidade. Nesse seu tempinho, vai orar. Não precisa fazer aquele ritual não, sabe? De abrir a Bíblia ajoelhado. Não. Encontra um cantinho só seu e fala com Deus. E diz assim: Deus, olha como é que está meu coração nessa situação. Estou sentindo raiva. Eu estou sentindo vontade de prevalecer no meu discurso. Como a esquete que a gente viu aqui. Deus, ela não entende, ela não vê, ela não percebe. Nessa hora da oração, tira ela do foco, tira ele do foco, coloca você. Fala: Deus, meu coração está certo. Deus, a expectativa que eu estou colocando sobre ela, sobre ele, talvez pesada, sem misericórdia, sem compreensão, é a expectativa que o Senhor tem de mim. Será que eu estou esperando graça vindo dos céus, mas estou esperando oferecer apenas juízo e rigidez na minha relação com o meu semelhante, o meu próximo, mais próximo, que é o meu cônjuge? Faz esse exercício e você vai perceber que quando você voltar para a conversa, essa conversa vai ser diferente. Ela vai ser temperada, ela vai ter um tom bom, uma temperatura boa. Que o Deus da palavra, que o Cristo, que como falamos é a própria palavra de Deus, o Logos de Deus, nos ensine a usar com sabedoria e para edificação as nossas palavras no casamento. Que sejamos sábios, que sejamos maduros e sábios no uso das palavras, e que a partir de hoje a nossa comunicação conjugal se pareça mais com frescobol do que com tênis. Essa decisão, eu vou jogar mais frescobol com ela. A minha conversa vai ser mais nesse tom. A maneira como eu vou abordar os problemas que nós temos, e todo casal tem, são muitos, será nesse tom. Eu vou escolher esse caminho. Eu não quero derrotá-la, eu não quero destruí-lo, eu não quero pegar o ponto fraco dele, e ninguém melhor do que você para conhecer o ponto fraco do seu cônjuge. Aqui nessa audiência, a ampla maioria de vocês sabe muito pouco do Roberto. Tem uma visão do Roberto que segura o microfone e fala. Tem uma pessoa aqui que sabe dos meus medos, das minhas ansiedades, das minhas angústias, dos meus pecados, dos meus deslizes, das minhas fraquezas, é a minha esposa. E se ela escolher estabelecer uma relação comigo, pontuando os meus pontos fracos e usando os meus pontos fracos para sobressair, para me ferir, para me atingir, essa relação está fadada à falência. Agora, se ela olha os meus pontos fracos e acolhe, não expõe, não humilha, não leva em público, não coloca na mesa entre os amigos como motivo de chacota, acolhe no coração e se torna uma comigo na tentativa do meu progresso,
na busca da minha melhor versão de mim mesmo, aí há conjugalidade, aí a gente está jogando frescobol, e não tênis. É disso que nós precisamos no nosso casamento, e que Deus nos ajude. Que Deus nos ajude a investir na comunicação, porque isso tem tudo a ver com o tema maior desse retiro, que é a aliança. Nós não vamos investir nessa aliança pensando apenas, e é muito necessário, nos aspectos mais espirituais da aliança conjugal. A questão da oração, e é muito importante. A questão da vida devocional dentro do lar, isso é muito importante. A questão da submissão da vida no casamento a Deus e a palavra de Deus, isso é muito importante. Eu vou falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho na segunda palestra. Mas a gente precisa entender que tão espiritual como todas essas coisas é a palavra que a gente usa, é a comunicação que a gente escolhe dentro do casamento, porque isso revela muito do que há dentro de nós, da beleza do Cristo que há em nós, ou do lixo de religião que é o que tem dentro de nós. Uma religião que nos permite cantar, levantar a mão, frequentar culto, entregar dinheiro na igreja, dizer-se membro de uma denominação, de uma instituição, mas no aspecto em que nós somos mais demandados do verdadeiro cristianismo, de viver a fé verdadeiramente, nós somos mais céticos do que o pior pagão. É dentro de casa, nas escolhas corriqueiras que fazemos, no trato, que nós vamos mostrar o quão espirituais somos ou pretendemos ser, ou o quão meramente religiosos temos sido, relegando o nosso casamento a uma esfera restrita da vida, que não é atingida por Deus, que não é atingida pela palavra de Deus, que a gente faz do jeito que a gente quer, e ninguém, nem Deus, tem nada a ver com isso. Então que nessa manhã nós tenhamos essa oportunidade de refletir, e você coloca debaixo do holofote agora o seu casamento, não com a expectativa de acusar o seu cônjuge. Pensa em você, como você tem investido nessa relação, como você tem investido no tempo junto do seu cônjuge, como tem sido travadas as conversas de vocês. Quando vocês conversam, vocês discutem mais ou vocês dialogam mais? Quando vocês conversam, vocês gritam mais ou vocês são mais amorosos uns com os outros? Vocês ainda têm a capacidade de rir um do outro? De ter bom humor dentro de casa? De rir até do erro, do tropeço, sabe? Do equívoco. Aquilo passar e depois vocês terem a capacidade de rir juntos? Ou tudo para vocês é uma caldeira fervente? Ou tudo para vocês se resumiu a falar dos filhos? Ou se resumiu a falar de dinheiro? Essas coisas são muito importantes, meus irmãos. Eu gostaria muito de orar com você agora e que nós colocássemos então diante do Senhor o nosso casamento, que você dê a mão aí para o seu cônjuge que está ao seu lado e que nós possamos orar colocando o nosso coração sinceramente diante de Deus, colocando o nosso coração nu diante de Deus, deixando que Ele nos mostre como temos feito, como temos cuidado ou descuidado das palavras, da linguagem, da comunicação com o nosso cônjuge no nosso casamento. Senhor, nos ajude, porque o primeiro reconhecimento do nosso coração é que nós somos fracos e falhos. Nos ajude porque nós temos a tendência de olhar para um texto como esse que Paulo escreve e ficarmos ali na superfície, no rasinho, brincando com essas palavras, assumindo para nós um tipo de padrão moral que faz com que a gente associe que crente não fala palavrão. E embora isso seja uma verdade, isso deva ser uma verdade para nós, o oceano é muito mais profundo do que essa marolinha que a gente acredita. Muitas vezes nós somos terríveis no uso da palavra torpe, Senhor. Muitas vezes a nossa palavra ela é trabalhada, calculada, medida para ferir, magoar e destruir. Muitas vezes nós escolhemos aquilo que mais dói no coração, na emoção e na história do nosso cônjuge.
e traz a baila exatamente na hora do debate, para ferir, para ganhar, para vencer de vez, e se sente vitorioso com a destruição do outro. Tem misericórdia de nós, porque o nosso coração é um coração pecador mesmo, o nosso coração é inclinado para esse tipo de coisas mesmo. Então nós pedimos que Tu faças em nós uma obra tão transformadora, que nós possamos querer viver as implicações do cristianismo primeiramente dentro de casa, que o nosso cuidado com as palavras não seja apenas na igreja, no trânsito, na empresa. O nosso cuidado com as palavras, a nossa escolha das palavras, comece dentro de casa, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, tantas vezes traumatizados e feridos pelas coisas que dissemos a eles, pelo modo como dissemos a eles. Que nós saibamos que verdade nenhuma vale ser dita com truculência, com violência, com ofensa. A verdade perde seu encanto quando dita dessa forma. O que nós temos visto numa época de polarizações como da nossa sociedade é exatamente esse discurso do amor cristão sendo dito com ódio. E aí, ao invés de aproximar e atrair aqueles que estão distantes de Cristo, do Cristo que ama, tem afastado ainda mais essas pessoas e emprestado à sua igreja, igreja pela qual o Senhor morreu na cruz, uma imagem muito ruim. Que o Senhor nos ajude a trabalhar a espiritualidade cristã, começando no nosso lar. Que o Senhor nos ajude a sermos os verdadeiros crentes dentro de casa, sem o holofote de ninguém, sem a audiência de ninguém, sem a necessidade de mostrar serviço para ninguém, apenas o Senhor e o nosso cônjuge, a nossa família, os nossos filhos. Que os nossos lares sejam mais pautados por respeito, Senhor. Que os nossos lares sejam mais pautados por amor. Que os nossos lares sejam mais pautados por conversas sadias. Que o Senhor nos ajude, Deus. Que nessa manhã o Senhor pegue aquele casal que durante os últimos meses, talvez os últimos anos, tem feito da relação conjugal uma troca de feridas e ofensas constantes. Que haja nesse final de semana uma obra maravilhosa feita pelo Senhor de transformação e restauração. Que os pastores dessa igreja, que os líderes dessa igreja, que os irmãos da oficina de família, que os líderes das células possam colher em breve os testemunhos de casais que possam dizer, naquele final de semana, nós fomos ali como quem considerava o retiro a última cartada para o nosso casamento, já fomos até sem esperança para lá, e tanta coisa foi transformada. Não por causa de uma mística que um retiro tem, mas por causa da decisão do coração, de parar de viver uma vida à margem da fé, à margem da Bíblia, à margem da verdadeira espiritualidade. Que o Senhor nos leve então, Senhor, a transformar o Evangelho no núcleo da nossa vida, o centro da nossa existência, e que do Evangelho todas as nossas demandas e cada aspecto do nosso ser seja tocado, atingido e transformado pelo Senhor, e que nós possamos ver lares restaurados, casamentos renovados em suas alianças, para a Tua glória, Senhor, e para a alegria do nosso coração, para o testemunho aos nossos filhos, aos nossos amigos, e para a felicidade do nosso coração, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.